Fala pessoal, de volta aqui com mais informações no canal do Lessa. Notícia de última hora, estou até gravando aqui no improviso para vocês, porque eu estou na rua, e até peço desculpas se tiver um pouquinho de barulho de vento, né, se o áudio não estiver adequado, mas como eu sempre falo, o importante é a notícia, né, é deixar você bem informado, e infelizmente a notícia não é boa, e é sobre Nino. Aliás, estamos ainda na esperança, no aguardo de boas notícias nessa janela de transferências que por enquanto realmente não aconteceu, é artigo raro. Eu vou explicar para vocês aqui a apuração, a informação que foi publicada pelos amigos lá no GE sobre a situação do Nino, matéria assinada pelo Caio Mota, também pelo Marcelo Neves. Ontem a gente trouxe, inclusive aqui, hoje no canal, já tinha publicado aqui a entrevista concedida pelo presidente Matheus Montenegro, presidente do Fluminense, que tomou posse ontem lá no Salão Nobre de Laranjeiras e falou justamente sobre a situação do Nino. Era um dos assuntos mais relevantes ali a se tratar, porque com a saída do Thiago Silva, a chegada do Nino virou algo indispensável pelo lado do Fluminense, claro. Mas, infelizmente, aconteceu aquilo que a gente já falava, que era totalmente possível de ocorrer nesse cenário, que é os russos não quererem negociar o Nino mais uma vez. O Fluminense tinha feito um contato inicial para saber sobre a possibilidade de negociação. Ontem, Matheus Montenegro disse que o Zenit não tinha respondido, e aí respondeu justamente hoje, talvez após a fala dele, e todas as notícias que saíram a partir disso, não sei. Mas o fato é que ontem o Fluminense disse, através do próprio presidente, que o Zenit não tinha respondido. E hoje foi publicada essa matéria lá no GE, afirmando que o clube russo mudou de ideia e que não pretende negociar o Nino nesta janela de transferências, porque, mais uma vez, eles estão brigando por título, como sempre brigam, né? Porque, afinal de contas, é um dos melhores times da Rússia. Então, eles estão sempre na briga por títulos. E aí, o que antes era uma possibilidade, porque no meio do ano, quando o Fluminense tenta a contratação do Nino, eles falam que agora não tem a menor chance de vender, no final do ano a gente conversa. Só que final do ano aqui, pra gente, é meio de temporada para eles. E aí, enfim, estão no meio ali das competições. Algumas notícias saíram dizendo que o Zenit poderia liberar porque eles estavam atrás de jogadores mais jovens ali, precisavam liberar a vaga de estrangeiro, mas o Nino é um jogador importante para eles, é titular do time. E, enfim, aquilo que a gente temia realmente está acontecendo. Na resposta, eles disseram que não pretendem fazer qualquer tipo de negociação agora e que no meio do ano, aí no fim da temporada europeia, talvez eles possam retomar, mesmo assim, sem garantir. Isso tudo com a vontade do Nino manifestada de voltar ao Brasil, de voltar ao futebol brasileiro, de voltar ao Fluminense, por questões particulares também, familiares também. Mas lá, amigo, lá não tem papo, não tem conversa, não tem papinho de que não, mas eu me comportei tão bem, não dá para liberar. Não, você tem contrato, e a gente não quer liberar. Era um risco que, imagina, a diretoria do Fluminense sabia que existia, e agora, diante dessa postura do Zenit, e outros clubes procuraram também, a gente já sabia, né, Palmeiras e Cruzeiro já tinham feito consulta ali, o Cruzeiro estava até negociando um jogador, o zagueiro Coelho Jonathan, e aí estava tentando fazer uma jogada ali, um bem bolado. A concorrência ia ser dura de qualquer maneira, e vai ser lá no meio do ano quando isso acontecer. Mas o problema é que isso faz o Fluminense voltar, não sei se é estaca zero, porque eu não sei o quanto a diretoria se preparou caso tivesse uma resposta negativa ali do Zenit, para não negociar o Nino, não sei se houve esse preparo. Mas de qualquer forma, a responsabilidade, a urgência fica ainda maior, muito maior, para ir em busca de um substituto do Thiago Silva. E não é nada fácil você ir para o mercado, encontrar um substituto para um jogador desse nível
pagando o que o Fluminense pode pagar. Tem algumas consequências disso também que, não vou dizer que é positivo, mas o Fluminense está disposto a investir um bom dinheiro pelo Nino. E esse dinheiro vai ter que ir para um outro zagueiro, ou ele pode ser dividido, né, trazer um outro jogador. Acho difícil trazer um nome de unanimidade, não vai ser simples, porque o Nino era uma unanimidade. Assim, a gente já sabia totalmente o que esperar dele, a gente sabe o que esperar dele, então não haveria essa preocupação. Tudo pode acontecer no futebol, o Nino chegar aqui e não repetir o nível de atuação dele da outra vez, pode acontecer, mas a gente sabe que é improvável. Mas esse dinheiro pode ir para um reforço para um centroavante, que também vai ter que buscar nessa janela. Enfim, é uma situação realmente que me preocupa muito, cara. Estou bastante preocupado com essa recusa. Eu confesso que tinha esperança, talvez mais esperança do que deveria ter. Eu não tinha muito medo da concorrência. O receio maior que eu tinha até então, de fato, era com a postura dos russos. Porque eles são assim, é um clube que é extremamente complicado de se negociar. O Mário tem um contato direto lá com o diretor deles, que na época eles estavam tentando contratar o Ares também. Mas mudou a diretoria, eu acho que teve mudança de diretoria lá também, então a situação ficou ainda mais complicada. E agora o sistema defensivo do Fluminense, ele vive... Enfim, é uma janela que pode ser dramática nesse sentido. Nesse momento a gente tem Freitas, Ignácio, Igor Rabelo e Davi Schwindt. São os jogadores que a gente tem para a zaga agora. Para começar 2026, e lembrando, com o Campeonato Brasileiro já no final do mês. Então a diretoria do Fluminense vai ter que se mover rapidamente e acertadamente. Esse é o ponto mais complicado. Acertar. Não dá para trazer uma aposta. O Fluminense precisa ter uma bola de segurança. O Fluminense precisa ter um zagueiro acima da média. Acho que isso não tem discussão, não tem debate. E aí, se não abrir ali os cofres para trazer um cara de ponta, a gente vai sofrer mais uma vez. Então, é uma pena. Eu confesso que estou bastante decepcionado. Mais uma decepção, né? Estamos vivendo de decepções. É Copa do Brasil, eliminação, saída do Thiago Silva. Agora tem um banho de água fria, água gelada. Essa desistência, essa mudança de ideia aí do Zenit. Mas, enfim, não tem tempo para lamentar, não. Agora é agir rápido, procurar opções no mercado. A gente viu ontem jornalistas lá de Belém repercutindo que o Fluminense estaria interessado no Klaus, que é um zagueiro do Remo, um zagueiro de 31 anos, que não foi titular em quase lugar nenhum da vida, que tem uma carreira bem fraca. Não é esse tipo de jogador que o Fluminense precisa. Ontem o próprio Matheus disse que todos esses nomes aí, nada disso é verdade. Então vamos esperar o que vai vir de fato concreto agora nessa janela, porque a diretoria precisa dar uma resposta para o torcedor, uma sinalização para o torcedor de que está pensando grande, de que realmente vai entrar no mercado para resolver as carências que existem hoje nesse elenco, não só para repor peças em termos de quantidade, mas em termos de qualidade também. A situação da zaga do Fluminense neste momento é crítica e de muita preocupação. Nino, agora, talvez, só no meio do ano. E olhe lá. Enfim, a gente vai seguir aqui apurando, correndo atrás de informação e qualquer novidade. Claro, você vai acompanhar tudo aqui no canal do Lessa. Fiquem ligados. Deixe aí seu comentário, claro, seu like se você puder, se inscreva aqui no canal. Tamo junto.